Oi, estamos de volta com Geração Z. A nossa entrevistada de hoje tem uma empresa que muita gente considera bem Geração Z, Social Media. Ela começou a trabalhar com marketing digital aos 20 anos e aos poucos foi ganhando mais espaço até decidir abrir a sua própria empresa. Vamos conhecer um pouquinho de como foi essa história? Eu estou aqui com a Duda Aquino, de 22 anos. Então, Duda, me conta um pouco mais como foi essa história. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Então, eu comecei com 20 anos, né, no ramo do marketing digital. E eu comecei trabalhando com a Roberta Heckler, da consultoria de marketing digital do Sebrae. E ela me deu essa oportunidade de estagiar com ela, porque eu comecei a fazer publicidade. Então, assim, eu comecei a trabalhar mais com ela e acabei virando ali mais uma profissional. E com a demanda chegando de clientes, ela me incentivou a abrir a minha própria empresa. E com isso eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo, eu fui estudando mais, fui gerenciando os clientes, aprendendo a como lidar com as pessoas, porque no início eu acho que esse é o grande desafio, é manter as pessoas que a gente já tem. Então foi muito difícil no início eu lidar com esses clientes que eu já tinha. Por mais que eu recebia indicações, foi difícil manter para gerenciar esses clientes. E a sua paixão por comunicação veio do nada, apareceu de repente? Então, eu confesso que eu fui criando essa paixão. Publicidade era o meu plano B, então eu fui fui crescendo, estudando e virou meu plano A. Na pandemia, principalmente, era o único curso à distância que tinha e que eu gostaria de fazer, então eu comecei a estudar e fui criando essa paixão cada vez mais por publicidade e comunicação, até que daí eu tive a oportunidade de trabalhar com a Roberta com marketing digital. Sim. Você tem algum background na família, alguém que seguiu essa área também e você quis se inspirar ou foi algo que realmente só apareceu e você seguiu? Então, a minha madrasta, que é a Roberta Heckler, ela é da minha família, sim, ela é consultora, eu fui trabalhar com ela porque eu comecei publicidade. E aí foi com ela que eu comecei a ter mais inspiração, fui seguindo outros profissionais, mas da minha família é ela mesmo que eu me inspirei para começar nessa área. E, de fato, você sente que foi a faculdade que te mandou para a área de social media que você está hoje? Sim, também influenciou, além da Roberta. A faculdade influenciou muito, porque eu sinto que foi por isso que eu me mantive motivada para continuar empreendendo, para continuar, porque por mais que eu recebi essa oportunidade, esse incentivo da minha família eu tive desde o início. Que bom. Isso é muito importante, eu sinto que muitas pessoas precisam disso, desse incentivo. Eu acabei, dentro da publicidade, me incentivando cada vez mais, porque daí eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha as informações na publicidade, eu tinha as informações, então eu não tirava o meu estudo do nada, sabe? E você buscou capacitação além da faculdade de publicidade ou você só seguiu com essa via acadêmica que você tinha? Fui com essa via acadêmica e também acabei adquirindo muitos livros sobre isso, então lendo sobre marketing. Então, eu acabei seguindo mais a publicidade e mais cursos à parte do YouTube, mas nunca cheguei a fazer um curso a mais para poder... na área de marketing digital, mas de comunicação, que foram os livros que eu acabo lendo, os profissionais que eu acabo seguindo. Como foi abrir a sua própria empresa depois de todos esses conhecimentos que você adquiriu? Então, no início foi impactante, sim, porque é justo isso que eu comentei, eu não sabia lidar com os clientes, eu não sabia gerenciar os clientes, eu não sabia... Foi tanta novidade para mim de... o que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que administrar. Então, começando por conta própria, a própria gestão financeira ali foi difícil no início. Então, eu acho que mas a principal dificuldade foi essa prospecção de cliente. E quem são os seus clientes hoje? Quantos anos eles têm? Como eles te encontram? Então, a grande parte dos meus clientes são por indicação, ou eles passam por uma consultoria do Sebrae, ou eles vêm de indicação dos meus conteúdos no digital. Hoje eu fico feliz em dizer que eu recebi bastante cliente pelos meus conteúdos e isso é algo que eu levo para eles. E grande parte dos meus clientes, eles são da geração X, então é mais difícil eles aparecerem no digital e eles precisam desse suporte, de
alguém mentoria. que... Exatamente, dessa mentoria para poder saber se comunicar, até mexer nas redes sociais. Então, a faixa etária ali entre 35 a 40 anos e menos é mais difícil de eu receber. E você oferece estratégias de produção de conteúdo para Sim. outros profissionais também ou só para os clientes que pedem a sua ajuda nisso? Eu ofereço também. Eu recebi até outros social medias que queriam saber um pouquinho mais como funcionava, como eu fazia os conteúdos. Eu até fico feliz em dizer que eu vou ter o meu primeiro agora, onde eu vou ensinar ele a fazer estratégia. Ah, que legal. E tô criando também uma apostila em que eu vou distribuir para esses social medias para saber como prospectar, porque essa é a dificuldade do início. Né? E como foi para você dar o primeiro passo na empresa? Qual foi o sentimento que você teve? Medo. Eu acho que esse é um sentimento em comum. Graças à minha família eu tinha esse suporte, então eu fico feliz em dizer isso. Só que eu sinto que tem muitas pessoas também... Os social medias que me procuraram, eles não tinham esse suporte. Então, eles se identificam em outras pessoas para poder ter esse primeiro passo. E eu fico feliz em dizer que eu dou esse suporte para eles, mas... O medo, ele vem, ele é natural, só que quando a gente tem alguém que a gente pode conversar, que a gente pode se expressar, eu acho que isso acalma um pouco, ajuda dá também. um diferencial. Incentiva também a seguir em frente, Exato, claro. motiva. E quais são as maneiras que você encontra de ajudar essas pessoas que te procuram? Eu converso muito com elas, então, principalmente, eu falo que elas podem se sentir à vontade para falar comigo. E agora, principalmente, que eu tô fazendo essa apostila, eu digo, ó, tô escrevendo, falando o que eu passei. Então, teve momentos em que, para eu prospectar, eu fui atrás no boca a boca, fui em loja do centro, bater perna, só que isso foi algo errado da minha parte, porque hoje a maioria vem por... A gente tem que ter um público-alvo, isso estudo em publicidade, e eu fiz algo errado. Sim. Então, eu já falo, já passo isso para essas pessoas, eu já ajudo a guiar elas ter o público-alvo delas, Claro. porque isso é muito importante. Sim, é interessante porque você dá o conhecimento do seu pessoal para as pessoas no mundo empresarial que estão começando agora também, então é muito legal. Isso. E quais são? Como é a sua empresa? O que ela entrega hoje? Então, eu comecei com planejamento de redes sociais, só que eu senti a necessidade de ajudar as pessoas que aparecem no digital a se comunicarem. Então, eu criei uma estratégia dentro de um planejamento das redes sociais, de postagem. Claro que toda ferramenta que a gente usa, a gente tem que entender como ela funciona. E o Instagram é uma ferramenta, assim como todas as outras redes sociais. Eu decidi focar no Instagram, porque eu comecei a aprender o Instagram, e principalmente porque o cliente do meu cliente está lá. E ajudo, faço esse acompanhamento da comunicação, porque essa é a maior dificuldade. Não adianta a gente ter ótimas ideias, trazer sugestões incríveis de conteúdo, só que as pessoas não saberem fazer esse conteúdo. E nem alcançar também, exatamente. né? Porque tem que ter o Exato. conhecimento da plataforma. Sim. E qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo? Entender a ferramenta, que é o Instagram. Porque, assim, eu gosto da publicidade, por quê? Porque ela ensina todas as estratégias dentro para eu poder me comunicar. Só que entender o algoritmo, isso é algo que eu tive que ir atrás. Então, entender como que, por mais que eu tivesse um bom conteúdo, como que ele poderia alcançar para o público que eu espero, que era o cliente do meu cliente. Então, foi a maior dificuldade, além da prospecção, né, dos clientes. E você sempre se viu empreendendo ou foi algo que só aconteceu? Então, não tão cedo. Eu confesso que eu não sabia que eu ia empreender tão cedo. Foi uma novidade para mim. E porque, querendo ou não, é solitário, sabe? É solitário quando tu tá sozinho ali fazendo, quando tu não tem uma equipe, por mais que tu tenha alguém para contar, mas tu não tem uma equipe ali contigo para saber como fazer. Então, confesso que eu achei um pouco solitário no início, mas a gente vai se acostumando a conversar com pessoas, a criar esse network, criar essa comunicação. E o network, principalmente no início, é muito importante. Então... Você diria que foi por meio desse network que os seus clientes te encontram?
Não, foi mais indicação também. Mais indicação. A maioria foi indicação. E agora eu tô sentindo que estão vindo muito pelos meus conteúdos dentro das redes sociais. Então vem bastante pessoas pedindo, perguntando. Só que eu sempre indico de fazer uma consultoria, entender um pouco mais. Mas a maioria vem por indicação. Quando tu faz um bom trabalho para o cliente também, ele gosta de indicar. Então a maioria é indicação. Que legal. Você comentou antes que ter começado a sua empresa te ajudou muito a se incentivar. Sim. Então, você sentiu que esse incentivo veio de outros lugares também? Sim, mas foi também pela minha família o incentivo, só que de empreender. Só que eu gosto de dizer que os próprios hobbies, eles incentivam. Então, eles dão essa criatividade a mais. E, às vezes, a gente para e se pergunta se é isso mesmo que a gente está fazendo, a gente quer desistir de tudo, quando, na verdade, a gente só precisa dar uma caminhada, exercer algum hobby, e isso ajuda a incentivar, sabe? Sim. Então... A gente vai continuar esse papo, porque a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e no primeiro bloco a gente terminou com a Duda falando que ela já teve alguma vontade de desistir ali no meio e eu queria explorar um pouquinho mais isso. Você já sentiu essa vontade, assim, de fato, assim, vou soltar tudo, não quero mais? Como foi? Várias vezes, inclusive faz parte, acho, ainda sinto, eu sei que eu vou sentir ainda futuramente, mas são momentos em que, principalmente quando a gente recebe algum feedback negativo mesmo, que a gente possa usar para nos incentivar, né? Construtivo, foram momentos em que eu senti que eu não era boa o suficiente. Acho que a gente nunca vai ser boa o suficiente, sempre tem como melhorar. Mas nesses momentos eu tive vontade de desistir, de procurar outra coisa ou não sei. Só que eu sei que são momentos que a gente procura fazer outra coisa. Se a gente, que nem eu disse sobre os hobbies, procura fazer algum hobby, procura dar uma descansada, porque principalmente na nossa geração, nós somos impulsivos e ansiosos. Sim. E nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo, quando na verdade não conseguimos. O problema do imediatismo. Exato. E principalmente no digital, é tudo na hora, não tem como desligar, deixar em algum lugar, sair. Então, tá ali do lado. A gente quer pegar e resolver o problema, a gente quer chamar alguém, a gente quer resolver, responder as pessoas na hora, quando na verdade a gente precisa de um momento para desligar, de um descanso. Às vezes parece que tá mexendo no celular e o aplicativo tá te encarando, assim, resolve. Exato. Sim, bizarro. E qual foi o momento que você percebeu, um clique assim, tipo, pô, eu sou empresária agora? Qual foi esse momento para você? Então, foi quando eu percebi que eu não estava conseguindo dar conta, só que eu dei conta, sabe? Eu resolvi o problema. No momento em que eu tenho vontade de desistir, ou no momento que eu me sinto cansada, exausta, eu paro, descanso, levanto e penso, eu sou empresária, eu consigo. Se eu conseguir uma vez, eu tô aqui há 2 anos, então eu ainda consigo. Sim. Nesses momentos eu penso, eu sou empresária, só que às vezes eu esqueço, sabe? Às vezes não, como são 2 anos, já virou algo normal também, familiar, então... Rotineiro. Exato. Claro. Como foi a entrada para o mundo empresarial? Você sente que teve uma diferença do início para como você se vê dentro desse mundo agora? Com certeza. A gente aprende a muito mais, como é que eu vou te dizer... Tem empatia, a gente aprende a questão da empatia, a gente aprende a se comunicar melhor com as pessoas com quem a gente trabalha, principalmente com o cliente. Então, a minha comunicação com as pessoas mudou muito mais. Eu passei a ter um olhar mais empático, enfim, então sim. E passei a fazer mais por eles, porque eu entendi a questão de poder oferecer mais do que eu estava fazendo, sabe? Sim. Então, Você mencionou que teve o apoio da sua madrasta, que foi a sua mentora. Eu queria saber se você teve também o apoio dos seus amigos, das pessoas da nossa idade, pessoas da geração Z e da sua família no geral, não só a sua madrasta. Tive apoio da minha família em geral, eu tive apoio. Eles sempre souberam, eu sempre fui de me comunicar, então eles sempre souberam que eu ia entrar em alguma profissão que eu me comunicasse, que eu pudesse falar com pessoas.
Só que amigos também me incentivaram, começaram a ver o que eu estava fazendo. Claro que nem sempre a gente está ali, principalmente na grande maioria das vezes a gente não pode estar acompanhando sempre, ou quando está à distância. Só que tive incentivos de amigos também. Até hoje eu tenho incentivos de amigo, então isso é importante. Sim. E eu sinto que no momento em que tu vai crescendo, cada vez mais tu vai ganhando esse incentivo a mais, porque pessoas conhecidos e pessoas que não te acompanham todos os dias vão vendo o que tu tá fazendo, vai incentivando mais. Então no início tu não recebe tanto incentivo, mas depois que as pessoas veem que é isso mesmo que tu gosta, então elas te incentivam mais. Sim, é extremamente importante pra gente se manter no mercado também, né? Esse incentivo, acho que com certeza, com certeza. Fundamental. Sim. Se você buscou a ajuda de outras pessoas dentro desse ramo também? Sim, na verdade, eu tenho a Isabela Mate, que ela faz conteúdos, então eu busquei me incentivar nela também. Ela é uma empreendedora, ela começou com 12 anos a empreender e eu acompanho ela nas redes sociais, li o livro dela também. E isso me ajuda muito porque ela traz muito as dores, ela mostra os bastidores. Então, é fácil a gente dizer, vai empreender, vai fazer, vai... Quando, na verdade, cada um é um indivíduo com suas dores, os seus receios, e ela traz isso, sabe? Então, eu achei bem legal. Ela foi alguém que eu me incentivo também. E se a gente quiser te encontrar nas redes sociais, como a gente faz? Eu tenho meu Instagram profissional, que é d.a.marketing_, e lá vocês podem me acompanhar e me encontrar e mandar alguma mensagem se precisar. E quais são os seus planos para o futuro? Você se vê daqui a 5 anos onde, assim, digamos? Então, eu busco incentivar cada vez mais profissionais da minha área. Eu quero ajudar clientes a se comunicarem, mas principalmente eu me vejo ajudando as pessoas que querem começar a ajudar os clientes delas. Claro. Então, esse é o meu objetivo futuramente. Vou trazer um pouquinho para o passado agora, uma pergunta meio diferente. Você, digamos, a Duda de 10 anos, vendo a Duda de 22 agora, você imaginava que tudo isso teria acontecido com você? Não. Não diria que isso aconteceu? Não, com certeza não. Eu sempre fui muito... nada pé no chão, sabe? Sempre cabeça na nuvem. E, como eu disse, sempre gostei de me comunicar. Eu sempre fui uma criança em que brincava muito com as outras crianças. Só que eu não imaginava que eu ia levar isso na minha profissão, realmente. Foi uma surpresa, então? Foi. Muito interessante. Você, se tivesse alguma dica para dar para quem quiser começar, tanto na carreira de social media, como na comunicação, ou, enfim, publicidade no geral, o que você diria? Qual a dica principal? Busquem pessoas que trabalham no digital, busquem pessoas que empreendem, então escuta o que elas têm para dizer, falem com pessoas. Esse é... Comunicação. Exatamente, comunicação. O que tu não sabe, tu pode aprender com outra pessoa também. Sozinho a gente não faz nada. Então... Você foi atrás de mentorias de professores também, ou foi algo que só... Mais da Roberta, da sua madrasta. Isso, da minha madrasta. Hoje eu também participo de um grupo de networking onde eu tô com mais empreendedores. Legal. E eu busco aprender com eles também. Eles são de diversas áreas e nichos, só que lá eu aprendo e busco para crescimento profissional. Pessoal também, mas mais profissional. Eu imagino que você tenha um MEI. Como foi abrir o MEI? Como foi a parte burocrática da coisa? Você sentiu dificuldade, talvez? No início eu senti dificuldade de entender como é que funcionava. Hoje sou eu que faço a administração do meu MEI, da minha empresa. E, enfim, para ir atrás de documento, até levar, porque não é só ali o bonito de fazer. Tem que ter essa parte burocrática, tem que entender, ir atrás. E então, separar tudo que precisa e mês após mês fazer ali a administração, a contabilidade da tua empresa. E hoje, é claro, o que eu mais indico depois para profissionais que crescerem é delegar esse tipo de enfim. Mas foi complicado no início, até eu me achar. Teve momentos que eu esquecia de fazer alguma coisa que eu precisava. E daí eu lembrava, era tarde, eu tinha que voltar, então... Sim.
Você já passou a delegar algumas partes da sua empresa ou é só você hoje? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu tô falando, na verdade, com uma pessoa que me ajuda. Nesse grupo de network tem bastante pessoas que são principalmente da área administrativa e tô em contato com elas, mas eu ainda estou no momento em que eu estou aprendendo a delegar. Então, depois de trabalhar ali, fazer tudo por conta, como eu quero crescer e para crescimento a gente precisa contar com outras pessoas. Então, hoje eu estou aprendendo a delegar ainda. Você sente que vai ser difícil soltar um pouco a mão dessas coisas todas? Sim. Porque você estava cuidando de tudo da sua empresa e agora controle. vai ter que separar. Sim, Sente que vai ser difícil? Vai, porque eu gosto de visualizar, de ter o controle da situação. Isso até é algo que eu estou me desenvolvendo também pessoalmente, de parar de ter o controle da situação. Sim. Mas eu acho que vai dar certo, que quando a gente reconhece, principalmente isso, que a gente tem o controle, a gente quer manter o controle, quando a gente solta isso, a gente vê que é algo que a gente pode confiar nas pessoas, sabe? Então, confiar nas pessoas e em outros profissionais também, sabe? Sim. Então... A gente vai continuar esse papo porque a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Mais uma vez, o Geração Z inspirou aqueles que querem abrir um negócio e também aqueles que estão no mercado. E como vocês já sabem, para que o nosso programa seja ainda mais inspirador, convidamos o empresário Leonardo Ames, da Geração Z, para conduzir o Inova Z, o nosso podcast. Já exibimos aqui 2 episódios e agora em 2024 vamos exibir muitos outros. Para que vocês conheçam um pouco mais o Léo, a equipe de reportagem do ND de Blumenau foi até a empresa dele e contou a história do jovem empresário que ganhou o Sebrae Desafia de 2023. Vamos ver. Uma história de sucesso, daquelas que dão orgulho de contar. Esse jovem tem apenas 20 anos de idade, mas carrega nas costas uma grande responsabilidade. Além de dar oportunidade de trabalho para outras famílias, está sempre ligado nas novidades do setor do vestuário infantil. O empresário, que tem como sócio a própria mãe, desbrava os 4 cantos do Brasil com a venda na internet. Chegam a sair aqui de Gaspar até 10 mil pedidos por mês. Um negócio que surgiu da ideia de unir forças e conhecimento. Ela nasce, na verdade, de um sonho de mais de 2 décadas da minha mãe, né? Minha mãe sempre da área têxtil e sempre com esse sonho de justamente abrir o próprio negócio dela. E quando chegou o momento de eu completar 18 anos também, momento de começar a entrar para o mundo, já tinha, antes disso, realizado algumas experiências dentro do mundo de marketing, já tinha trabalhado como designer, então já tinha conhecido um pouco desse mundo do digital, né? E a minha mãe sempre com esse sonho ali, mas que ainda estava um pouco guardado, e eu já tinha juntado essa experiência dentro do mundo de marketing. Chegou num dia à noite na sala de casa, tomando chimarrão, até que surgiu aquela pulguinha que a gente soltou, aquela faísquinha começou a crescer e a gente falou, poxa, por que a gente não abre então a nossa própria empresa e por que a gente não abre essa empresa no formato de e-commerce? A mãe, com toda a experiência dentro do mundo de produção, eu já com aquela experiência no digital, por que a gente não une essas duas coisas, então cria a nossa marca, trabalha com roupa infantil e comercializa isso pela internet. E ali a gente fez essa fusão dos 2 conhecimentos, dos 2 mundos, do mundo do têxtil com o mundo do digital, e a gente resolveu então abrir o e-commerce. Aqui na empresa ele pega junto, além de tomar decisões importantes, quando pode auxilia na logística do trabalho. Esse ambiente contagia os colaboradores que se inspiram no sucesso do Leonardo. Eu vim para a empresa quando a empresa ainda era menor, a gente não tinha ainda um galpão tão grande, então foi tudo trabalhado aos poucos. A gente foi subindo, foi vendo que era melhor e sempre com o melhor atendimento que a gente procura, buscando então que essa jovialidade que a gente tem não seja um problema, que a gente consegue não se impor, mas ter uma presença dentro e fazer as pessoas entenderem que tudo bem a gente ser jovem, mas a gente está levando isso da melhor forma possível, sempre com o melhor atendimento, das melhores resoluções para tudo. Então é assim que a gente busca levar as coisas. Essa história de sucesso chamou a atenção do Sebrae. Ele foi convidado a participar do Sebrae Desafia, um programa de televisão que fomenta o empreendedorismo em Santa Catarina. Ele foi o grande vencedor da 3ª edição do reality show com o tema Inovação e faturou o prêmio de R$110 mil para o negócio.
Lá foi onde a gente conseguiu entender um pouco mais desse ecossistema e desse universo como um todo que é o Sebrae, de todo o apoio que ele pode fornecer para todas as, principalmente pequenas e microempresas, né? E o programa como um todo foi um aprendizado constante. Lá dentro a gente conseguiu se desenvolver em diversas áreas dentro do nosso negócio, a gente conseguiu acender alguns pontos de reflexão de melhorias que a gente precisava implementar aqui para dentro. E agora, depois do Sebrae Desafia, a gente começa nesse processo de aproveitar as consultorias do Sebrae. Então, de conseguir entender se a precificação do nosso produto está correta, de conseguir entender se todo o nosso fluxo financeiro está sendo feito da maneira correta, entender como que está a nossa questão tributária, tudo isso o Sebrae, então, vem para nos ajudar bastante a entender como que está sendo feito e principalmente qual que é a melhor maneira de fazer. Ao final, receber a notícia de que a gente conseguiu conquistar o prêmio do Sebrae Desafia foi uma surpresa enorme, uma alegria, uma festa muito grande, e eu acho que isso conseguiu provar para a gente também que o ponto principal que a gente tem que fazer é justamente aplicar tudo que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, é realmente colocar a mão na massa, que eu acho que não tem melhor forma de aprendizado também que essa. A desenvoltura do jovem proporcionou um novo projeto, uma série de podcasts no programa Geração Z da TV Inova SC, o canal do Sebrae Santa Catarina voltado ao empreendedor catarinense. Nos podcasts, Léo vai abrir mais um diálogo sobre empreendedorismo com o objetivo de inspirar cada vez mais a geração dele. E a ideia é justamente que a gente consiga levar um pouquinho dessa inspiração para todos esses jovens que também têm essa predisposição para empreender. A gente percebe que toda essa geração Z, ela já vem com aquela pulguinha atrás da orelha de que eu quero fazer alguma coisa diferente. Porque geralmente o que principalmente era lá atrás eram os caminhos padrões de vou cursar arquitetura, vou cursar medicina, vou fazer engenharia, vou fazer um concurso público, e o empreendedorismo sempre ficava um pouco de lado. Mas agora a gente consegue observar nessa geração Z que o empreendedorismo é uma chama que já está acendendo muito forte dentro dessa garotada. Então a nossa ideia é justamente conseguir trazer jovens empreendedores aqui da nossa Santa Catarina para conseguirem contar um pouquinho das suas histórias. A ideia é conseguir entrar um pouquinho dentro das áreas do empreendedorismo e conseguir desbravar isso como um todo e conseguir passar para todos esses nossos ouvintes com o foco principalmente então naquele jovem que está iniciando a sua trajetória empreendedora. O negócio por aqui deu tão certo que a empresa cresce cerca de 400% ao ano. E a gente pode ver isso aqui na prática. Olha a pilha de estoque que não tem mais lugar onde colocar aqui neste galpão. Mas esse problema já está resolvido, porque o Léo e a mãe dele já alugaram um novo local para a empresa e devem se mudar no começo do mês de março deste ano. O sucesso do jovem chama a atenção de todos que o conhecem, mas o maior orgulho mesmo vem da sócia, que acima de tudo é mãe. Querendo ou não, é um pouco sócia, um pouco mãe, e o negócio é um desafio e a gente tenta separar tudo e para fazer a coisa acontecer. A minha vida, eu tenho aproximadamente 28 anos no ramo têxtil. O meu sonho sempre foi esse. E quando a gente se sentou e planejou, vamos começar, vamos juntar os nossos conhecimentos e abrir um negócio nosso, tudo aconteceu muito rápido, que hoje às vezes a gente para assim e olha para trás, olha ao nosso redor, caramba, deu certo, valeu a pena. Orgulho de mãe? Com toda certeza, grande. Legal, né? O Léo é realmente um exemplo para a nossa geração. E a gente vai acompanhar aqui os podcasts com o Léo como host. Aguardem aí. Até mais.